Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres? Tudo bem com vocês? Como eu estava falando, hoje foi um dia bastante cheio de atividade, cheio de coisa para fazer, né? E eu estou chegando agora mesmo da festa junina. Eu estava lá na festa junina, né? Hoje eu já fiz um batismo, né? Tive mais cedo na festa junina da paróquia, né? Fazendo algumas coisinhas, né? E agora estou aqui. Oi, Ana Paula, boa noite, paz e bem, né? Estou aqui localizando o site da CNBB, que é onde eu pego a leitura, né? E eu vou fazer a leitura de amanhã, domingo, 14º domingo do tempo comum, né? E essa leitura eu acho que é uma leitura muito interessante, eu acho que é uma leitura que realmente vai nos chamar a atenção, vai ser uma leitura proveitosa, né? Boa noite, paz e bem, está falando a Ana Paula, né? Então, estou eu aqui, localizando, chegou mais alguém que entrou. Ô, Dalgisa, boa noite, paz e bem. Manda um beijo para a tia Vicentina. Né, então, estou aqui já organizando as coisas para ver o Evangelho, né? Deixa eu localizar aqui, domingo, dia 6. Né? Agora é só esperar para a gente fazer a nossa leitura, né? Boa noite, primo, paz e bem. Hoje não está comigo. Ah, não? Ah, bom, mas quando você estiver com a tia, dá um beijo nela por mim, tá, Dalgisa? Tia Vicentina é muito querida por nós, né? Então vamos só esperar um pouquinho para entrar, dar o nosso tempinho, né? E eu acho que hoje é uma leitura muito interessante, tá? É uma leitura que vale a pena a gente refletir bem. E eu andei trabalhando um pouco sobre essa leitura e eu consegui matar uma charada que eu tinha. Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. Matei uma charada dessa vez, né? Que eu vou dividir com vocês. E ela tem a ver com uma coisa que eu sempre falo, tá? Mas vamos esperar a leitura para a gente fazer essa reflexão. Hoje eu tive a felicidade de fazer um batismo, né, um garoto, e assim foi um batismo muito gostoso, porque foi lá no Sion, uma família que tem história no Sion, assim, as pessoas, tinha gente que trabalhou 30 anos no colégio, quer dizer, é uma coisa assim gostosa, sabe, uma coisa que eu digo que é bonito. Eu gosto dessas histórias, né? Por exemplo, hoje eu encontrei um casal que tem 2 filhos. E a menininha deles eu que batizei, né? Então, assim, dá uma certa alegria, né? Dá uma certa felicidade essa história, né? Mas está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa nem sacola, nem sandália, não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrai, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali mora um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece seu salário. Não passeis de casa em casa, quando entrar numa cidade e fordes bem recebidos. Comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino dos céus está próximo de vós. O reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fores bem recebidos, saindo pelas ruas, dizeis: até a poeira do vossa cidade, que se apegou nos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo, naquela cidade, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Os 72 voltaram, muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi que Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar por cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegres, porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Esse evangelho me levou a refletir sobre alegria e paz. Sabe, Jesus fala: não vos alegrem porque os espíritos vos obedecem, mas alegrem-se porque os vossos nomes estão escritos no céu. E quando eu ouço isso, eu me lembro da segunda leitura. Na segunda leitura, que Paulo escreveu a Gálatas, E é interessante porque todo mundo, quando lê essa leitura, se fixa na cruz do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, porque o mundo está crucificado para mim. E eu me preocupo muito, porque as pessoas entendem a cruz como sacrifício, como dor e como sofrimento. E a cruz não é sacrifício, não é dor, não é sofrimento. A cruz é compromisso de vida. A cruz é compromisso com o plano de salvação, com a graça divina e redentora do Senhor Jesus que veio ao nosso mundo. E aqui eu acho que é mais importante a gente pensar, porque nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor. O que conta é a criação nova. Sabe?
Paulo se orgulha porque em Cristo ele é uma nova criatura. A alegria de Paulo vem não do fato dele ser um filho dos judeus, uma pessoa que recebeu a circuncisão. Ele de fato diz, ser judeu ou ser grego não faz diferença. A nova lei, a nova criação, o novo Israel, o novo povo de Deus, do qual ele faz parte, e que ele se torna nova criatura, é o motivo da alegria dele. E aqui a gente precisa entender que a missão de Paulo é a missão urgente de anunciar ao mundo o reino de Deus está próximo de vós. É por isso que Jesus fala, quando vocês forem pelo caminho, não leva a bolsa, não leva a sandália, vai logo. Não para ficando conversando pelo caminho, não, vai logo. Chega nessas cidades. E aí é muito bonito, porque se você olhar na primeira leitura, o profeta Isaías nos fala de Jerusalém. E aqui, por favor, pessoal, não é da cidade de Jerusalém que existia no território palestino, que atualmente está no território que o Israel tomou da Palestina. Tá? Não é. Quando você fala em Israel, você fala, na Bíblia, é um povo. É o povo de Deus. Não tem nada a ver com o país Israel. Quando Isaías fala de Jerusalém, não tem nada a ver com a cidade de Jerusalém. Não confundam as coisas. Jerusalém é a manifestação do local onde habita o povo do Senhor. Israel é o povo do Senhor, não tem nada a ver com os locais. E é muito bonito você ver que Israel, a cidade, né? Entrou alguém. Diácono Júlio, querido, boa noite, paz e bem. É muito bonito ver que Deus anuncia que vai cuidar do povo. E quando ele anuncia que vai cuidar do povo, ele diz que vai cuidar como uma mãe. E aqui é muito importante, pessoal, a gente entender o seguinte. A visão de Deus Pai é uma construção feita na Bíblia porque o povo judeu era um povo muito machista. Deus não tem sexo. Não é Deus Pai porque ele é um homem. Ele é Deus Pai porque ele cria as pessoas. Mas ele poderia ser Deus Mãe, porque a mãe também cria. Né? Então, eu acho muito bonito quando Isaías fala, anunciando as palavras de Deus, que Deus cuida como uma mãe. Porque mesmo pessoas que têm a felicidade de ter uma mãe e um pai maravilhoso, porque eu falo para vocês, minha mãe é maravilhosa e meu pai é maravilhoso. Eu falo para vocês, assim, que eu digo que se eu for metade do homem que meu pai é, eu sou uma pessoa realizada na vida. Eu falo que se eu tiver metade do carinho que a minha mãe tem, eu sou um homem realizado na vida. Porque eles dois são maravilhosos, mas assim, não tem jeito. A natureza da mulher é uma natureza mais carinhosa. Normalmente a mulher é mais carinhosa que o homem. Normalmente a mãe é mais carinhosa que o pai. E quando Deus se manifesta como uma mãe, ele está nos referindo que ele é muito amoroso. Ele usa para que a gente entenda isso. E é importante, pessoal, que a gente pare de pensar a Trindade como elementos masculinos. Aliás, é muito interessante, porque o Espírito Santo, a palavra do Espírito Santo na Bíblia é Ruá. Ruá.
Ruah. Inclusive tem uma música que foi feita, é um poema de Dom Pedro Casaldaglia, que virou uma música por trabalho do padre Cirineu Can. Tem no YouTube, pode procurar. Ruah. A palavra Ruah é uma palavra feminina na Bíblia. Então, assim, nós temos uma clara visão que nós não devemos entender a Trindade Santa como 3 elementos masculinos. Também não é para entender como 3 elementos femininos. Me lembra até aquela música do Pepeu Gomes. Se Deus é menino e menina, sou masculino e feminino. A Trindade Santa não é um sexo, não tem um sexo. Ela é Deus, ela é divina e Deus não tem sexo. Então vamos parar com essa visão machista que Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Deus é o profundo amor que ama todos e que nos cuidará conforme a nossa necessidade. Mas vamos voltar ao Evangelho, porque esse Evangelho é tão profundo que nós poderíamos passar um retiro só nesse Evangelho. Observem bem. O Senhor escolheu outros 72, não foram os apóstolos, foram outros. E enviou 2 a 2 à sua frente. E aqui nós já temos 2 pistas, 2 coisas a apresentar. Enviou 2 a 2. E enviou 72. 2 a 2 é muito importante. Não devemos fazer missão sozinhos. Não devemos fazer a obra do Senhor sozinhos. Façamos em comunidade. Uma grande alegria nossa é estar em comunhão com o Senhor, mas não a comunhão do eu sozinho, mas a comunhão junto com meu irmão, com minha irmã, fazendo uma missão. É a alegria da comunidade de fé e de amor que nós prometemos ser para as crianças que são batizadas. Mas há também aqui 72 discípulos. E eu sempre falo, se tem um número na Bíblia, tem um motivo para ter esse número. E eu pergunto a você, você sabe por que 72? Já pensou nisso? Eu pesquisei, eu pensei muito, e essa semana eu tentei descobrir, vou descobrir por quê. E eu descobri que em algumas traduções é 72, em algumas traduções é 70. E isso me alertou. Porque essa discrepância é típica da tradução hebraica e da tradução grega. E a Giza está falando assim, não sei. Giza, eu vou dizer para você que até quinta-feira eu também não sabia. Quinta-feira eu descobri isso. E é genial. Tem coisas que quando você descobre, elas mudam o sentido da frase. Se você pegar na Bíblia que você tem em casa, no primeiro livro, no livro do Gênesis, capítulo 10, estará a descendência de Noé. Porque Noé tem 3 filhos, e os filhos dão netos, bisnetos, e não sei o que, e não sei qual, e por aí vai. E a descendência de Noé. Lembre-se, teve o dilúvio, toda a humanidade morreu,
né? Depois teve Noé e a família de Noé. Ou seja, toda a humanidade conhecida na época do Gênesis é descendente de Noé. Se você pegar na Bíblia grega, Noé tem 70 descendentes. Se você pegar na Bíblia hebraica, Noé tem 72 descendentes. Fato? 72 discípulos, 72 descendentes de Noé. 72 representava toda a humanidade no início. A humanidade, para os judeus, no primeiro momento da sua existência, era a descendência de Noé. A descendência de Noé era conhecida como a Tábua das Nações. E eram 72. E quantos são os outros discípulos? 72. Por quê? Porque o reino de Deus está próximo de vós. Vós todos. Todas as pessoas, todas as nações, todos os povos, homens, mulheres e crianças, todos somos descendentes de Noé. A todos foi levada a promessa e todos devem levar esta promessa. Fala sério. Fala sério. Não te emociona? A Giza está aqui falando. Muito interessante. Pode pegar. Capítulo 10 do Gênesis. Não emociona vocês? Olha, eu estou falando agora, estou até arrepiado. Eu vi isso na quinta. Quando eu li isso na quinta, eu falei assim, uau! Que coisa maravilhosa você vê nesse evangelho. Nessa frase, Jesus está dizendo, eu vim para toda a humanidade, a minha promessa é para todo mundo. Ninguém está excluído, ninguém está do lado de fora. E eu conto com toda a humanidade. E aí? Isso muda a forma de você ler esse evangelho. Porque agora não é mais uma missão de poucos para poucos. Nós não somos a última, a empada a azeitona da empada, nós não somos o último biscoito do saco. Nós somos parte de um grande mundo, de um grande povo, que foi chamado por Deus para levar a mais importante notícia de toda a humanidade. O reino de Deus está próximo de vós. E observa agora que ele está próximo de vós. O reino de Deus se materializa no mundo como se materializou na criação do mundo em que Adão vivia, como se materializou após o dilúvio por Noé e sua descendência, e como se manifesta hoje por nós, filhos e filhas, descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, descendentes de Adão, de descendentes de Noé, que seguimos no mundo para anunciar o reino de Deus está próximo de vós, para avisar a todos que a paz esteja nessa casa. Não buscamos nada. Na casa que chegarmos, vivamos nela da forma como as pessoas vivem. Não queremos para nós mais do que para os outros. Pelo contrário, queremos tudo de bom para todos. Que maravilha que todos tivessem o suficiente para viver uma vida boa, uma vida digna, com saúde, com educação, com lazer, com cultura, com tranquilidade e segurança, justiça e direito, como Deus pede a Abraão. Bernardo, mas tinha que ser igual a todo mundo? Não. Mas se todos tiverem o mínimo decente para viver de uma forma digna, que alguém tenha mais, tudo bem.
O que não pode é que alguns vivam na absoluta miséria e outros vivam uma riqueza desmedida. E isso é o que nós aprendemos aqui. E não nos enganemos. Nossa vida não é fácil. Nós somos enviados como cordeiro para o meio de lobos. Nós não temos defesa, nós não temos possibilidade de superar os lobos. Somos cordeiros. E não é problema para nós. Não é. Porque quando feridos, quando abatidos, quando derrotados, Deus nos cuidará, nos colocará sobre o seu colo como uma mãe amorosa. Olha como essa leitura, ela começa a ter uma outra forma de pensar a sua vida. E aqui me emociona, continua me emocionando quando Jesus fala: mesmo na cidade que você for mal atendido, mal cuidado, mesmo diante daqueles que você não te tratar mal, te injuriarem, te maltratarem, te humilharem, desejarem todo o mal, sim, limpem a poeira dos pés deles. Mas não deixem de dizer: o reino de Deus está próximo de vós. Nem as piores pessoas, nem aqueles que humilham, que maltratam, que querem a nossa destruição, nós deixamos de dar a notícia. Porque essa é a notícia que pode mudar a vida. Essa é a notícia que pode transformarmos as pessoas em novas criaturas e dar a elas a suprema alegria. E parem de se preocupar com o que não é essencial. Os discípulos chegam até os demônios. Nos obedecem por causa do teu nome. Sabe, pessoal, que se dane os demônios. Aliás, vamos parar de ficar fixado no demônio, em Satanás. Porque, na verdade, a nossa fé tem que ser uma fé madura. Como assim, Bernardo? No Salmo 8 diz: o que é o homem para tratá-lo com tanto carinho? Pouco abaixo de Deus o fizeste. Ora, se nós fomos criados pouco abaixo de Deus, nós estamos acima dos anjos e acima dos demônios. Ora, Paulo fala: se Deus é por mim, quem será contra mim? Não vai ser demônio, Satanás, diabo, o que for. Deus está por mim. Deus cuida de mim como uma mãe amorosa. Dane-se esse demônio, que nem é para ser pensado como aquela figura de chifre, rabinho. Por quê? Porque isso é uma alegoria, isso é uma figura. Isso, inclusive, é um elemento da cultura grega, não tem nada a ver com a nossa visão. E vamos deixar claro, quando Jesus fala para Pedro que dá as chaves do céu, que ele funda a igreja, e as portas do inferno não terão poder sobre vós, não quer dizer que o inferno nos ataca. Quer dizer que o inferno treme de medo pelo dia que nós chegaremos lá. Bernardo, mas o demônio reina no inferno. Não. O demônio não reina no inferno. O demônio não é o inimigo de Deus. O demônio é punido, ele sofre no inferno. E nada
é inimigo de Deus. Por quê? Porque Deus é o poder absoluto, é o amor absoluto, e não há quem possa contrapor-se a Ele. Esqueçam isso. E é tão bonito quando Jesus fala: não se alegrem porque os espíritos vos obedecem, e sim porque vossos nomes estão escritos no céu. Essa é a nossa alegria, que somos conhecidos porque promovemos a paz, e sendo promotores da paz, somos filhos de Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E os filhos de Deus promovem a paz. E se somos filhos de Deus, temos a profunda alegria. Precisamos agora definitivamente nos tornar novas criaturas, em profunda comunhão com o Senhor, em profunda comunhão entre nós, para que possamos, um dia, chegar junto à terra sem males e ser consolados por Deus Mãe, que nos pegará no colo. Amém? 8h02. Essa foi a reflexão do 14º domingo do tempo comum. Acho que eu me empolguei no meio do caminho. Espero não ter sido muito doido, falado de muita coisa, mas assim, tem tanta coisa para falar desse evangelho. Assim, eu estou falando sério. Consigo fazer 2 dias, 3 dias de retiro só com essa passagem. E eu queria trazer algumas coisas, não esgotei, tem muito mais coisa para a gente discutir aqui, mas o importante é essa conversa que nós tivemos. Tá? Espero que tenha valido a pena. A Giza mandou mãozinhas de oração, um bom sinal que ela gostou. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado, né? Amanhã é domingo, amanhã é um dia sempre confuso, então não tem live. Segunda-feira tem live, tá? Segunda-feira tem live, segunda-feira vai ser um dia agitado, porque eu vou fazer celebração da palavra de manhã. Aliás, durante alguns dias, aí algumas semanas, eu farei celebração da palavra toda segunda-feira de manhã. Se você estiver em Laranjeiras por volta das 7h30, pode dar um pulinho lá na Igreja Cristo Redentor e participar de uma celebração da palavra comigo. Eu vou ficar muito contente se isso acontecer, tá? Bom, vou deixar minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Segunda-feira a gente se vê. Até lá, beijos e bênçãos. Opa! Na semana passada, fim de semana, não participamos, pois nos distraímos com a Estela, minha netinha. Não, mas aí tem motivo. Espera aí. A Estela tem direito, Giza. Né? Mamãe virá no próximo fim de semana. Ah, que bom, que bom. Mas dá um beijo na tia Vicentina, tá? Pessoal, a gente se vê segunda-feira. Giza, aproveita, dá um beijo na Estela por mim, tá? Tchau, tchau, pessoal.